Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos com a prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo. O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para uma irmã ou irmão que estão necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet. Lá tem livros, né, falando sobre lá tem vídeos falando sobre livros, então vamos estudar. O papo de domingo de hoje é a missão, né? Cada um de nós tem uma missão, mas aí a gente tem que separar um pouco as coisas aqui. Vamos botar assim, tem 3 modalidades de espírito encarnando no planeta Terra, né? Tem aquele espírito que só vem de prova e expiação, né? Só para isso, só vem provar e expiar, né? E tem aquele espírito que vem por missão, porque ele já passou por prova e expiação. Ele está aqui para nos ajudar no nosso processo evolutivo. Então, isso é uma minoria de espírito, né? Ele só vem só de missão, ele não tem prova e expiação. Porém, nós aqui que estamos encarnados como prova e expiação, temos missões. E temos missões que às vezes nós assim não sabemos nem que passamos por aquela missão. E nem que que estávamos preparados, né, para fazer tal missão. Então, assim, eu vou citar algum exemplo de mim, mas cada um, de repente, pode sentir o seu lado. Eu tive uma missão que eu não esperava em ter, né? Essa missão, eu comecei a dar umas aulas particulares, né? Deu uns 15 anos, e eu descobri depois, uns 6, 7 anos atrás, sei lá, mais ou menos, 8 anos, eu descobri o motivo dessa missão. Porque para mim não era missão, para mim era só eu estava passando por necessidade, né, para trabalhar, então fui dar aula particular. Para mim não era missão, para mim era um lado, um fato normal para mim, na minha vida. Mas aí, um ex-aluno que eu dei aula particular, ele falou para mim assim, encontrei com ele aqui perto do Maracanã, aqui na Avenida Maracanã, que eu moro no Rio de Janeiro, então, perto do Maracanã, perto de um sinal, e ele estava num carro de paramédico, né? Então, ele está trabalhando na saúde, a mãe dele trabalha na saúde, a irmã também, né? E ele entrou para a saúde, ele queria entrar tanto para a saúde que ele me falou. Mas só que o que me despertou, foi ele que me viu, eu não vi ele, né? Eu estava andando, eu ia para o metrô, e aí na Avenida Maracanã, e ele para, né? Ali o carro para, e ele fala comigo, me chama, oi, obrigado por tudo, se não fosse por você, por ti, eu não estaria aqui agora. Então eu fiquei pensando, né, nessa colocação dele, se fosse por ti, eu estaria aqui. E aí, eu comecei, quando cheguei no metrô, comecei a fazer prece, né, silenciosa, pedindo, né, para ter uma resposta, que eu sempre busco as minhas respostas quando as coisas estão complicadas, eu não entendo direito, eu busco nas preces. Então, né, e aí veio assim, aí veio aparecendo as coisas. Porque entra um aluno, às vezes para me dar aula para ele, a mãe dele falou, ele tem 5 anos que não sai da 5ª série, né? E ele só quer ficar toda noite na rua, né? Então eu achei meio estranho aquilo, mas eu não entendi assim direito, né? Então
E aí ele falei, quando ele falei para ele, para a mãe dele, olha, é melhor colocar ele num supletivo que ele vai terminando logo, né, o estudo dele e pronto. Então quando ele passou para a 7ª série, eu falei para ele, ó, você não quer terminar, se preparar para o ano que vem você fazer uma prova para FATEC, né? E lá é mais assim, puxado, você vai entender mais. Você está estudando comigo e vai tirando as dúvidas daquilo que você queira tirar comigo. Ele falou, mas eu não tenho base. Eu falei, olha, eu preparo alunos, você sabe que eu preparo alunos para a FATEC, né, todo ano. Então eu tenho aqui todo o material das provas, né, o que cai, o que não cai, e, né, das matérias. Então a gente estuda aqui, estuda para a matéria, para a escola, e estuda isso. Então, tudo bem, ele foi, fez a prova, né, e chegou para fazer a prova, fez a matrícula e tal, fez a prova e passou. Quando ele passa, há um despertar nele. E ele tinha envolvimento com drogas, né? Eu vim saber depois. Passa um despertar nele. E esse despertar nele, eu sou um espelho moral para ele. Porque a família dele toda, lá, os parentes dele todos, tudo protestante. Então, cada aluno meu tinha uma escola religiosa, católica, budista, e eu não falava nada de religião com eles, de escola religiosa. Eu falava de espiritualidade, não de escola religiosa, né? E a questão moral bateu muito nele. Quando ele consegue passar para lá, ele já entra para a escola protestante, que era da mãe, dos parentes dele todo, e ele muda radicalmente o comportamento dele, querendo sempre estar mediante as leis de Deus, que eu explicava isso para eles também, né? Então, aí depois eu parei de dar aula para ele, né? Aí ele está formado, ele se formou, ele fez para laboratório, né? Que ele queria fazer laboratório, técnico de laboratório, ele fez, né? Passou, terminou e trabalha no hospital, né? Por causa desse curso que ele fez lá. Então ele saiu com a profissão técnica e para ele foi bom, que ele tem um trabalho na área dele, que ele gosta de fazer. E aí foi quando eu me despertei nesse assunto. E esse rapaz que estava lá, ele está na área de saúde, não sei se é medicina ou enfermagem. Ele também tinha envolvimento lá com o pessoal de drogas, mas a mãe dele dava muito duro nele para ele estudar, então ele comigo lá estudar. Aí eu entendi a questão intelectual que foi seria no caso da educação, trabalhar com ele, que eu tinha que fazer outros trabalhos com eles também. Eu era técnico de futebol, né? Tinha um som de dados moral em que eu trabalhava com eles, né? Também. Então eu consegui mexer com aquele grupo e afastar um grupo, e não só tem de rapazes, mas de moças também, para sair desse lado da droga. Então, quando ele fala isso, que aí eu vim entender, né? Depois fazendo prece, me lembrando desse aluno que eu citei, de outros também, problemático, né? Eu tinha mais aluno problemático, né? Era um problema ali para você tentar resolver uma equação. Então, eu comecei a entender isso, que a minha missão era ali naquele momento, e foi durante aquele período, para tentar o máximo que eu pudesse em afastar aquela turma. Isso aí eu consegui sem saber. Agora, se eu recebo essa missão me falando o propósito, eu não ia fazer. Eu ia falar, como é que eu vou fazer? Vou entrar numa missão dessa e não sei como lidar com isso, né? Quando meu dia a dia não é esse. Eu ia dizer que não, né? Então já colocaram para mim. Então às vezes nós temos missões que não sabemos dessas missões,
e às vezes elas não são nem reveladas para a gente, e a gente está ali. Quer ver? Eu vou pegar um exemplo. Uma mulher que engravida e tem seu filho, é uma mãe, a missão dela é ser mãe. O pai, a missão dele é ser pai, né? De trabalhar a educação. Quando ambos falharam na sua missão. Falharam na missão de mãe, falharam na missão de pai, né? Então, cada um da gente tem missões, né? E aí, às vezes, a gente nem descobre direito, não entende direito essas missões. Eu estou com outra também, que eu estou... são duas, né? São várias, mas essas duas eu tenho consciência. Uma foi eu que pedi, né? Uma foi eu que pedi, de fazer um trabalho com moradores de rua. E a outra é cuidar da minha mãe, né? Então, são missões. Então, essa missão de cuidar da minha mãe, ela já me foi no mundo espiritual colocada. E eu não estou falhando, eu estou cuidando. E fazer esse trabalho com moradores de rua também é interessante, né? Eu estou, assim, fazendo descoberta que eu não sabia, né? Em relação com eles, né? Então, é um contexto, assim, de missão importante. E quando a gente tem consciência de uma missão, a gente tem que procurar não falhar com essa missão. Porque cada falha é um ponto negativo para a gente, né? Então, a mãe falhando com o filho, o pai falhando com o filho, é uma missão deles, né? Então, tem outras missões também. Missão de nós sermos fraterno com o próximo. Tem pessoas que é muito grosseiras, né? Com as pessoas, né? Então, ela tem que aprender a lidar, né? A respeitar as pessoas, não agir de forma grosseiramente com elas, né? Então, não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje. Era só essa informação que eu queria trazer, né, e revelar. Que eu escrevi hoje no grupo falando de missão. Então, eu me inspirei, né, em falar também sobre missão. Então, eu não tenho mais nada para falar, né? Eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, por mais um papo de domingo, né? O objetivo desse papo de domingo foi atingido, eu ter levado uma informação para um irmão que estava necessitado dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão a irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia. Amém.